Olá, meus queridos amigos. Eu vou começar com dois sim. Sim, é esse título, abriu uma exceção. E hoje o Wagner vai falar de ET. O outro sim é porque, mais uma vez, farei você pensar. Já tentaram discutir a origem da raça humana sobre outra perspectiva com um fundamentalista? O que acontece? Ficam enlouquecidos falando da perspectiva bíblica porque conseguem ver de um lado apenas. O Criador estalou os dedos e assim fomos criados. Por outro lado, os cientistas afirmam que somos o resultado da evolução pura. Bem, dentro disso há muitas teorias. As várias evidências nos mostram a probabilidade de que ambas teorias realmente tenham alguma verdade. Que a raça humana é, por todos os meios, uma espécie em evolução. Porém, há outra linha, já que existem muitas razões para acreditar que uma forma de vida mais inteligente tenha desempenhado um papel no desenvolvimento de nosso DNA. À medida que vamos desvendando mais e mais mistérios de nosso passado, mais e mais físicos, historiadores, geneticistas e antropólogos ultrapassam os limites das teorias aceitas. Percebam que sempre que podem mencionam o termo A, o sim, A de alienígena. Isso porque existem evidências que para muitos são literalmente esmagadoras de que algo desempenhou um papel em nossa evolução. Bem, eu fui uma dessas pessoas que riam dessa possibilidade. Aliás, de tão arrogante nem considerava, até ver o que vou te mostrar, para que você se familiarize com algumas descobertas notáveis que são debatidas pela comunidade científica e que provam que nossa composição genética deve ser muito mais do que apenas um jogo de cartas. O set biológico. Algumas coisas são criadas de maneira tão requintada que era preciso haver um artista envolvido. Isso se parece com a história do nosso DNA. Em 2013, os físicos da Universidade Nacional do Cazaquistão alegaram que no DNA humano existe um código matemático tão sofisticado que simplesmente não pode ser explicado pela evolução. Isso mesmo. Sua existência realmente faz mais sentido se ele foi projetado por outra forma de vida inteligente. A pesquisa publicada na revista científica Icarus apontou que o DNA humano é ordenado com precisão matemática e possui padrões perfeitamente ordenados de ideógrafos. Isso significa que o nosso DNA usa símbolos para expressar conceitos físicos semelhantes aos usados para transmitir a linguagem. E a linguagem é uma construção humana. Contudo, foram além. Nosso código de DNA permaneceu relativamente inalterado desde nossa criação, porque funciona como um arquivo para preservar o design humano. Esse conceito é comparável ao SET, que em 1977 recebeu um sinal de rádio desconhecido, o misterioso sinal do SET, lá do espaço. Portanto, esta teoria, embora radical, sugere que nossos corpos estão esperando por um sinal desses criadores e quando o recebermos, nossa biologia o conhecerá. Talvez faça sentido para o SET expandir suas ondas de rádio receptoras do espaço para que os receptores do nosso DNA, dos nossos corpos, o reconheçam. Número 2. A evidência de panspermia. Em 2011, o DNA usado na engenharia genética foi enviado para o espaço da Suécia no exterior de um foguete. Mas ele, ao retornar, havia uma partícula esférica microscópica do espaço com as seguintes características. Tinha a largura de um cabelo humano, era de titânio e vanádio. E agora que a coisa fica estranha. Essa partícula tinha fios de vida do lado de fora e um material pegajoso, contendo algum tipo de vida biológica saindo do centro. Interessante é que quando voltou à Terra, ainda abrigava essa vida suportando cerca de 1000 graus Celsius. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Buckingham especulou que o material biológico continha material genético, porém havia indicação de sua origem. A teoria plausível afirma que a evidência da panspermia direta, isto é, a propagação de sistemas vivos por viagens espaciais para ambientes adequados ou planetas ou ainda formas de vida inteligentes.
Provavelmente, essa peça de ficção científica não teria sido levada a sério se não fosse pelo fato de ter sido sugerida por Francis Crick, ganhador do Prêmio Nobel de Pesquisa sobre DNA. Ele falou incansavelmente contra a resistência de mentes fechadas da comunidade científica. Outros pesquisadores estavam preocupados com a intenção, um propósito mais sinistro, isto é, se fosse algo projetado deliberadamente, como um vírus, colocando em risco a vida em toda a Terra. A pergunta é: poderia essa partícula de vida pegar carona aleatoriamente em um cometa? Novamente, diante de sua natureza e propriedades, portava todos os sinais de ter sido enviada de maneira intencional. E claro, sua descoberta começou a diminuir a brusca reação em relação à possibilidade de vida alienígena de estar envolvida em a nossa própria. Número 3. O fator RH negativo. Nós aprendemos na escola sobre os vários tipos sanguíneos e sempre consideramos seus conceitos um fato normal da vida. No entanto, tudo muda se uma mulher com fator RH, ou popularmente chamado de sangue RH negativo, engravidar. Isso porque o RH positivo de seu bebê produzirá em seu corpo anticorpos ou antígenos, sinalizando ao sistema imunológico que seu feto é essencialmente tóxico. Estranhamente, o corpo da mulher pode matar seu feto. Essa parte é importante, porque nos vídeos em que tratamos sobre o RH negativo, eu esqueci de mencionar essa parte, porque o foco do vídeo era as incríveis coincidências dos faraós, que tinham esse fator RH negativo. Porém, houve muitos comentários, muitos mesmos, de mulheres falando exatamente isso. Wagner, por sorte, não perdi meu bebê, porém, outras amigas não tiveram essa sorte. Bem, eu precisava dizer isso pelo meu compromisso com vocês que são meus inscritos. A pergunta é: isso é normal? Olhe para a natureza, procure outros exemplos desse tipo de comportamento biológico autodestrutivo. Mas temos nos animais híbridos, mas ali se trata da infertilidade. Para muitos, o RH negativo é uma mutação. Outros sustentam que possa ter vindo de uma espécie alienígena que foi reproduzida nos seres humanos ou de outra forma projetada para produzir uma linhagem híbrida. Em vídeos anteriores eu disse que cerca de 15% da população mundial tem o fator RH negativo, porém esse percentual não está igualmente distribuído em todas as áreas do planeta. As últimas pesquisas apontam maior concentração, cerca de 40%, que são encontradas na região basca entre a França e a Espanha. Curiosamente, a região basca também são os únicos povos da Europa Ocidental que continuam a falar a língua indo-europeia indígena, uma língua isolada que não é falada em nenhum outro lugar da Europa. Mas esse idioma não é apenas isolado, não tem nenhuma relação com nenhum outro idioma europeu. Curiosamente, observou-se que pessoas com RH negativo são mais propensas a experimentar fenômenos psíquicos, e muitas alegaram que passaram até por abduções alienígenas. Mas claro, todo ser humano é diferente, mas os cientistas observaram alguns padrões e características dessas pessoas. QI alto, intuição elevada, baixa temperatura corporal, pressão arterial mais alta, sensibilidade à luz solar e vértebras extras. O triste é que existe pouco debate sobre os tipos sanguíneos e essa natureza incomum é facilmente ignorada ou tida como irrelevante. Mas ainda não há, pelo menos, uma explicação racional para esse motivo. Com nosso instinto avassalador de procriar, o corpo de uma mulher grávida destruiria sua própria criação, a menos que a natureza sofreu alguma adulteração. Pense nisso. Número 4. Big Bang do cérebro. Em 2004, pesquisadores da Universidade de Chicago apresentaram resultados de um estudo de longo prazo que concluiu que a sofisticação do cérebro humano não poderia ter sido uma evolução lenta. Tinha de ser o resultado de uma mudança rápida e dramática, o que é muito difícil para uma mutação aleatória. Eles disseram o seguinte:
algum tipo de evento especial ocorreu cerca de 50 mil anos atrás e explica como a cultura humana passou de desenhos primitivos de cavernas a civilizações sofisticadas, o chamado Big Bang do cérebro. Acredita-se que, naquele momento, o cérebro humano estava preparado em 2 hemisférios e adquirimos a capacidade de pensar de maneira abstrata. E as mudanças em nossa estrutura cognitiva e física foram tão amplas e rápidas que a cunharam com o Big Bang cerebral. Um dos muitos elementos que foram alterados foi o gene responsável pela língua e a nossa capacidade de falar. Todos os animais têm. Algo mudou nos seres humanos para nos tornar capazes de se comunicar e pensar abstratamente. Não é de se surpreender que isso também tenha acontecido na época em que as esculturas em cavernas começaram a aparecer. Em nossa história registrada, aparecem deuses criadores, seres não humanos, também chamados de alienígenas, e quando o homem Neandertal misteriosamente se extinguiu. Se considerarmos essa pesquisa e o que os nossos ancestrais indicaram em sua história, a ideia de interferência alienígena faz mais sentido do que uma mutação aleatória que criou o homem de um macaco da noite para o dia. Número 5. Ainda falta o elo perdido. A teoria de Darwin, mais aceita sobre a evolução do homem, afirma que evoluímos dos macacos ao longo de milhões de anos e que nossas habilidades intelectuais foram levadas à existência pela seleção natural. Ele acreditava que quando os nossos ancestrais começaram a andar com os 2 pés, passaram a usar as mãos para fazer ferramentas, tornando-os mais inteligentes. No entanto, se a evolução ocorreu lentamente durante um longo período de tempo, deve haver pequenas mudanças em nossos ancestrais ao longo do tempo. A evidência, no entanto, é contrária. Cerca de 6 milhões de anos atrás, uma das muitas espécies diferentes de macacos ficou em pé e começou a andar com os 2 pés. Então, não houve alteração por 4 milhões de anos até, de acordo com os registros fósseis, essa espécie começou a fazer ferramentas de pedra. Então, mais uma vez, nenhum avanço ocorreu por quase 2 milhões de anos, até cerca de 200 mil anos atrás, quando o Homo sapiens, mais conhecidos como nós. Nenhuma pequena mudança. As cartas evolutivas são enganosas. Se você olhar para os fósseis reais comparados, fica claro que não existem espécies de transição da criatura semelhante a algo que existia há milhões de anos para o ser humano de hoje. De fato, seria mais provável encontrar fósseis mais recentes do que os antigos, como a famosa Lucy, que data de quase 3 milhões de anos. Onde estão os seres de transição mais recentes? Onde está o elo perdido? Considerando que os jacarés não mudaram há pelo menos 65 milhões de anos, é possível que o elo perdido esteja ausente porque ele não existe, já que houve uma modificação genética feita por uma outra forma de vida mais avançada que foi responsável pelo salto em nossa inteligência. Essa teoria também poderia explicar por que existem tantas raças diferentes, ou melhor, versões diferentes de seres humanos em apenas algumas centenas de milhares de anos. Número 6. Além do nosso ancestral partilhado. Eva. Na Bíblia hebraica, no livro de Gênesis diz que Eva foi criada a partir do osso da costela de Adão e recebeu o sopro da vida. Nos últimos anos, com tecnologias mais precisas a fim de medir nossos genes, os estudos genéticos explodiram, o que nos deu uma visão mais profunda de nossa ancestralidade. Há evidências de que todo ser humano vivo pode rastrear nossa linhagem até uma única ancestral feminina de origem africana, que viveu há cerca de 200 mil anos atrás. Como os estudos medem variações do DNA mitocondrial em relação à taxa média de mutação ao longo do tempo, esse ancestral comum do sexo feminino foi nomeado de Eva mitocondrial. Toda a humanidade evoluiu assim de 2 ramos de Eva, um inteiramente africano, o outro contendo todas as outras raças e alguma linhagem africana. Embora não existam restos físicos em si, sua existência foi confirmada.
Ao mesmo tempo, alguém abrigava todos os genes atuais existentes. A Eva mitocondrial não era a primeira ou a única mulher na Terra quando ela viveu. Pensa-se que um evento cataclísmico ocorreu quando ela estava viva, reduzindo massivamente a população humana e criando uma genética. Mas por que os humanos evoluíram com dois caminhos completamente diferentes? Isso continua inexplicável. O que também nos escapa é como se após milhões de anos, de repente, tantas raças evoluíram dentro de um curto período de tempo. Embora os novos métodos de determinação genética tenham respondido a muitas perguntas, também se abriu a famosa caixa de Pandora. Um professor da Escola de Medicina de Harvard apontou que o DNA antigo é raro. Por quê? Porque ele não é humano. Então, o que é? Número 7. A dupla hélice nos entalhes antigos. Sabemos que em praticamente todos os continentes, onde quer que haja esculturas enigmáticas entre ruínas antigas, existem incontáveis gigantes estranhos, humanos híbridos e outras criaturas retratadas como deuses do céu ou da terra interior e criadores do homem. Portanto, mesmo que essas imagens de deuses criadores fossem simplesmente folclore, como você explica as imagens da dupla hélice dessas gravuras e entalhes antigos? Por exemplo, uma das primeiras fotos foi encontrada esculpida em uma grande pedra redonda de 1,80 m de altura que remonta a 7.000 anos atrás. Se a imagem da dupla hélice foi pura coincidência, não é mais ainda o fato de que a grande rocha de 2,5 metros de altura tinha a forma de um ovo, o símbolo da fertilidade e da reprodução. Imagens da dupla hélice também são encontradas em pictogramas sumérios de 4.500 anos antes de Cristo, também em esculturas egípcias. Considerando o fato que não foi descoberta na década de 1960, é claro que alguém ou algo compreendeu com precisão qual era o seu papel em nosso corpo. O símbolo da dupla hélice, também chamado de caduceu, são duas serpentes entrelaçadas em uma representação perfeita da dupla hélice. Mas o que as asas representam? O DNA não voa. É coincidência que essas asas também apareçam nos deuses criadores retratados na arte e nos escritos antigos sumérios e egípcios? Será que o símbolo do DNA também descreve sua fonte? Deus Criador que desceu do céu à terra? Finalmente há mais um ponto para se conectar. Na Grécia Antiga, o caduceu representava Hermes, e mais tarde o mesmo deus, pelo nome romano, Mercúrio, e os empreendimentos associados a esse deus, obviamente. Foram eles: alquimia ou a transformação da matéria, comércio, encontros para fins comerciais e a morte. De acordo com as antigas tábuas sumerianas, essas tábuas contam a história dos deuses criadores que dos céus desceram, transformaram geneticamente os hominídeos existentes, os neandertais, para fins de seu comércio, a fim de servir sua raça. Coincidência? Apenas como lembrete, o caduceu é frequentemente usado de maneira incorreta como símbolo para a prática médica, devido à confusão com o símbolo médico tradicional, a haste de Asclépio, que tem apenas uma cobra e nunca é retratado com asas. Número 8. Evidência de um planeta destruído. Se a possibilidade de vida alienígena nos parece muito remota, vale a pena observar algumas coisas. Primeiro, sobre o nosso próprio sistema solar, e em segundo, sobre o potencial de vida que civilizações avançadas podem ter vivido aqui, quando outros planetas tinham ambientes habitáveis. Por exemplo, no século XVIII, um astrônomo alemão chamado Johann Titius notou um padrão matemático no layout dos planetas e previu a existência de outro planeta entre Marte e Júpiter. Imediatamente, os astrônomos procuraram encontrá-lo. Porém, ao invés de um planeta, encontraram que parecia ser apenas pedaços de um. Essa área é conhecida como cinturão de asteroides do nosso sistema solar. Esse hipotético planeta foi chamado de Phaeton, descendente do deus Sol Hélios na mitologia grega.
Mas outras lendas afirmam que havia um planeta chamado Maldek em nosso sistema solar, mas esse foi destruído pelos seus violentos habitantes em eras atrás. A lenda afirma que alguns de seus habitantes conseguiram escapar e colonizar a Terra, e que aproximadamente 3/4 da nossa população sejam esses descendentes. Se você insiste que a evolução é linear, essa lenda é um trecho. No entanto, me responda, por que o padrão perfeitamente matemático do nosso sistema solar tem uma vaga, um buraco? Número 9. Evidência da destruição nuclear em Marte. Se Maldek não fosse o lar de uma vida alienígena, outro planeta poderia ter sido. Recentemente, notícias publicadas mostram que Marte tinha vegetação e água corrente, e ao que parece, ainda água. Já tem algum tempo que a NASA sabe que Marte tem uma concentração muito alta de isótopo de gás xenon-129 em sua atmosfera. O xenônio-129 é radioativo. Também não ocorre naturalmente na natureza. É o resultado de uma explosão nuclear. Foi determinado que em 1972 que uma reação nuclear havia ocorrido em Marte em aproximadamente 1,7 bilhões de anos atrás. Pense, se as reações não eram naturais, a implicação é que alguma coisa ou seres inteligentes as causaram de maneira artificial. O chefe da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, o falecido Dr. Glynn, ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho na síntese de elementos pesados. Ele disse o seguinte: é impossível uma reação nuclear ter acontecido de maneira natural. Número 10. Vejam o que está acontecendo. Em conclusão, se a coleta desses fatos ainda deixa margem para dúvidas, ou se ainda parece muito improvável que alguém possa criar, manipular ou organizar um padrão biológico tão pequeno e fascinante quanto o nosso DNA, há mais uma evidência que te fará pensar. O DNA sintético chegou a nós publicamente em 1967, ou seja, nos últimos 50 anos. É bem provável que as descobertas publicadas estejam anos atrás de onde a tecnologia realmente tenha chegado. Você só precisa comparar um código Morse a um telefone celular ou a primeira câmera ao telescópio Hubble para ver a velocidade da tecnologia em poucos anos. Então, até o dia em que os seres alienígenas desçam e digam: leve-me a seu líder, talvez tenhamos que considerar o que esses fatos e descobertas propõem e sempre manter a mente aberta. Como sempre, eu sou Wagner Souza, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Forte abraço e até